Café amargo depois dos 60 anos. Ele pode aumentar a pressão ou proteger o coração? Essa é uma dúvida que confunde muita gente. Alguns dizem que café faz mal para quem tem pressão alta, outros dizem que café protege o coração. Alguns médicos pedem moderação. Alguns idosos tomam 3, 4, 5 xícaras por dia e dizem: "Eu sempre tomei café e nunca tive problema." Mas será que isso vale para todo mundo? Será que o café amargo é vilão, remédio natural ou apenas uma bebida que precisa ser usada do jeito certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o café amargo depois dos 60 anos. Ele pode aumentar a pressão, pode acelerar o coração, pode atrapalhar o sono ou, quando tomado com moderação, pode fazer parte de uma rotina saudável para o coração? A resposta não é tão simples quanto muitos imaginam. O café pode ter efeitos diferentes dependendo da quantidade, do horário, da sensibilidade de cada pessoa, da presença de pressão alta, arritmias, ansiedade, refluxo, insônia e do tipo de café consumido. A primeira coisa que você precisa entender é que o café contém cafeína. A cafeína é uma substância estimulante. Em algumas pessoas, ela pode causar um aumento temporário da pressão arterial, principalmente em quem não está acostumado a tomar café ou em quem é mais sensível. A Mayo Clinic explica que a cafeína pode causar uma elevação breve da pressão, mesmo em pessoas que não têm hipertensão. Isso não significa que todo café faz mal, mas significa que o corpo pode reagir, especialmente quando a dose é alta ou quando a pessoa toma muito rápido. Agora, por outro lado, os estudos também mostram que o consumo moderado de café não parece ser o grande vilão para a maioria das pessoas. Harvard Health explica que o café pode elevar a pressão em pessoas que não estão acostumadas, mas esse efeito costuma ser menor em consumidores habituais. Além disso, o café tem compostos como polifenóis que podem ter ação antioxidante e anti-inflamatória. E isso ajuda a te explicar por que alguns estudos associam o consumo moderado de café a menor risco cardiovascular. Mas aqui está o ponto que mais importa depois dos 60 anos. Dose, horário e condição de saúde mudam tudo. Uma xícara pequena de café amargo pela manhã é muito diferente de 4 xícaras grandes ao longo do dia. Café coado sem açúcar é diferente de café cheio de açúcar, creme, chantilly ou acompanhado de bolo e bolacha. Café tomado cedo é diferente de café tomado à noite, atrapalhando o sono. E sono ruim também pode piorar pressão, fome, glicose, estresse e saúde do coração. Então, antes de perguntar se café faz bem ou mal, pergunte: quanto café eu tomo? Em que horário? Minha pressão está controlada? Eu sinto palpitação, tremor, ansiedade, queimação no estômago ou insônia depois do café? Porque para uma pessoa, o café pode ser apenas uma bebida prazerosa e segura em moderação. Para outra, pode ser o gatilho de pressão alta, coração acelerado e noites mal dormidas. O café amargo tem uma vantagem importante. Ele evita o açúcar. E isso é excelente para idosos com diabetes, triglicerídeos altos, gordura no fígado ou colesterol alterado. O problema é quando a pessoa diz que toma café amargo, mas come junto pão doce, bolo, bolacha, manteiga e embutidos. Aí o café não é o problema principal. O problema é o ritual inteiro. No próximo bloco, eu vou te mostrar quem deve ter mais cuidado com o café depois dos 60 anos e quais sinais o seu corpo dá quando a cafeína está passando do limite. Agora vamos falar sobre quem deve ter mais cuidado com o café depois dos 60 anos. Porque existe uma diferença enorme entre uma pessoa que toma uma xícara pequena pela manhã, sem açúcar, com a pressão controlada, e outra que toma café forte várias vezes ao dia, dorme mal, sente palpitação e ainda tem pressão alta descompensada. O primeiro grupo que precisa observar melhor é quem tem hipertensão mal controlada. Se a pressão vive subindo, se os remédios ainda estão sendo ajustados, ou se a pessoa tem picos de pressão durante o dia, o café precisa ser avaliado com atenção. Não significa que todo hipertenso precisa cortar café para sempre, mas significa que deve medir a pressão e perceber se ela sobe depois da bebida. Uma estratégia simples é medir a pressão antes do café e depois de 30 a 60 minutos em um dia tranquilo, seguindo a orientação do médico. Se a pressão sobe muito depois do café, isso é uma informação importante. O corpo está mostrando sensibilidade à cafeína. Nesse caso, talvez seja necessário reduzir a quantidade,
trocar o horário, usar café mais fraco ou avaliar versão descafeinada. O segundo grupo é quem sente palpitação, coração acelerado, tremores ou ansiedade depois de tomar café. Depois dos 60 anos, muita gente já usa remédios, tem alterações de tireoide, histórico de arritmia ou maior sensibilidade a estimulantes. Se o café deixa você agitado, com o coração disparado ou com sensação de aperto, não ignore. O fato de ser uma bebida comum não significa que seja neutra para o seu corpo. O terceiro grupo é quem tem insônia ou sono leve. Esse ponto é muito importante. Muitas pessoas dizem, café não me tira o sono, mas acordam várias vezes à noite, dormem superficialmente ou levantam cansadas. A cafeína pode ficar agindo por horas no organismo. Para alguns idosos, café depois do meio da tarde já pode atrapalhar a qualidade do sono. E sono ruim não prejudica apenas o descanso. Ele pode piorar pressão, glicose, apetite, memória, humor e saúde do coração. O quarto grupo é quem tem gastrite, refluxo ou queimação. O café pode irritar o estômago em algumas pessoas, aumentar desconforto e piorar sintomas de refluxo. Se você sente azia, queimação, dor no estômago ou tosse após tomar café, talvez seja necessário reduzir, evitar em jejum ou conversar com um médico. E aqui vem um alerta. O corpo sempre dá sinais quando a cafeína passa do limite. Palpitação, tremor, ansiedade, irritação, suor frio, dor de cabeça, queimação, piora do sono e aumento da pressão são mensagens importantes. Não é fraqueza, é sensibilidade individual. Então, café amargo depois dos 60 não é proibido para todo mundo, mas também não deve ser consumido no automático como se não tivesse efeito nenhum. O segredo é observar a dose, o horário e a resposta do seu corpo. No próximo bloco, eu vou explicar por que o café amargo pode proteger o coração em algumas pessoas e por que o açúcar no café muda completamente essa história. Agora vamos entender por que o café amargo pode proteger o coração em algumas pessoas. O café não é apenas cafeína. Ele também contém compostos naturais chamados polifenóis, que têm ação antioxidante. Esses compostos ajudam o corpo a lidar melhor com o estresse oxidativo, um processo que pode afetar vasos sanguíneos, inflamação e saúde cardiovascular ao longo do tempo. Por isso, alguns estudos observam que pessoas que consomem café com moderação podem ter menor risco de alguns problemas cardiovasculares. Mas existe uma palavra-chave aqui: moderação. O possível benefício aparece mais quando o café faz parte de uma rotina equilibrada e não quando a pessoa toma café o dia inteiro, dorme mal, vive ansiosa e usa a bebida para empurrar cansaço. Café moderado é uma coisa, dependência de cafeína é outra. Para muitos idosos, 1 ou 2 xícaras pequenas pela manhã podem ser bem toleradas. O café amargo, sem açúcar, tem uma vantagem importante: ele não aumenta a carga de açúcar do dia. Isso faz diferença para quem tem diabetes, triglicerídeos altos, gordura no fígado, sobrepeso ou colesterol alterado. O problema é que muita gente transforma o café em um veículo de açúcar. Coloca 2, 3 colheres, toma várias vezes ao dia e acha normal. No fim, não é só café, é açúcar repetido em pequenas doses. E o açúcar muda completamente a história. Um cafezinho adoçado várias vezes ao dia pode parecer pouco, mas no final da semana vira muito. Além disso, o café costuma vir acompanhado de bolo, bolacha, pão branco, manteiga, queijo gorduroso, biscoito doce ou sobremesas. A pessoa culpa o café pela pressão, mas esquece que o ritual inteiro pode estar prejudicando o coração. Outro ponto importante é o tipo de café. Café coado em filtro de papel pode ser uma opção melhor para muitas pessoas do que cafés não filtrados, porque o filtro ajuda a reter substâncias oleosas do café que podem afetar o colesterol em algumas situações. Já cafés muito concentrados, energéticos com cafeína ou misturas prontas cheias de açúcar e gordura não devem ser tratados como a mesma coisa que um café simples. Então, o café amargo pode fazer parte de uma rotina saudável quando é consumido com moderação, de preferência mais cedo, sem açúcar, sem exageros e sem acompanhar alimentos ruins. Ele pode oferecer prazer, atenção e compostos antioxidantes, mas ele deixa de ser aliado quando vira excesso, quando rouba o sono, quando dispara palpitações ou quando vem acompanhado de açúcar e ultraprocessados todos os dias.
No próximo bloco, eu vou mostrar como saber se o café está fazendo mal para você e um teste simples de 7 dias para observar sua pressão, seu sono e seu coração depois dos 60 anos. Agora vamos fazer uma pergunta prática. Como saber se o café está fazendo mal para você depois dos 60 anos? A resposta está nos sinais do seu próprio corpo. O café pode ser bem tolerado por uma pessoa e causar desconforto em outra. Por isso, em vez de seguir opinião de vizinho, vídeo da internet ou costume antigo, observe sua reação. O primeiro sinal de alerta é a pressão subir depois do café. Se você tem aparelho em casa, faça um teste simples em um dia tranquilo. Meça a pressão antes do café, tome sua quantidade habitual e meça novamente depois de 30 a 60 minutos. Não faça esse teste em dia de estresse, dor, correria ou logo depois de exercício, porque isso pode confundir o resultado. Se a pressão sobe muito, converse com seu médico. O segundo sinal é palpitação. Se depois do café o coração acelera, bate irregular, dá sensação de susto no peito ou tremedeira, reduza a quantidade e observe. Café não deve deixar você com medo do próprio coração. O terceiro sinal é piora do sono. Se você toma café à tarde e à noite demora para dormir, acorda várias vezes ou levanta cansado, talvez o horário esteja errado. O quarto sinal é irritação no estômago. Café em jejum pode piorar queimação, refluxo e gastrite em algumas pessoas. Nesse caso, pode ser melhor tomar depois de comer algo leve ou reduzir a concentração. Agora faça um teste de 7 dias. Durante uma semana, tome café apenas pela manhã, sem açúcar e em quantidade moderada. Evite café depois das 14 horas. Anote sua pressão, seu sono, palpitações, ansiedade e sintomas no estômago. Se você melhorar, talvez o problema não fosse o café em si, mas o excesso ou o horário. E lembre-se, café amargo não combina com abuso. Uma xícara pequena pode ser uma coisa. Uma garrafa térmica inteira ao longo do dia é outra. No próximo e último bloco, vou te mostrar a forma mais segura de tomar café depois dos 60 anos, sem prejudicar sua pressão, seu sono e seu coração. Agora vamos fechar com a forma mais segura de tomar café depois dos 60 anos. A primeira regra é moderação. Para muitas pessoas, 1 ou 2 xícaras pequenas pela manhã podem ser suficientes. Não precisa tomar café o dia inteiro, não precisa fazer café muito forte e não precisa usar a bebida para compensar noites mal dormidas. Quando o corpo pede café toda hora para funcionar, talvez o problema não seja falta de cafeína, mas falta de descanso. A segunda regra é evitar açúcar. Café amargo pode ser uma escolha melhor para quem tem diabetes, triglicerídeos altos, gordura no fígado ou colesterol alterado. Se você ainda não consegue tomar sem açúcar, reduza aos poucos. O paladar se adapta. O que não dá é transformar cada cafezinho em uma dose repetida de açúcar ao longo do dia. A terceira regra é cuidar do horário. Depois dos 60, o sono pode ficar mais sensível. Por isso, evite café no fim da tarde e à noite. Dormir mal pode prejudicar pressão, memória, apetite, glicose, humor e saúde do coração. Às vezes, reduzir o café depois das 2 da tarde já melhora muito a qualidade do sono. A quarta regra é observar seu corpo. Se o café causa palpitação, tremor, ansiedade, refluxo, queimação, pressão alta ou insônia, ele precisa ser ajustado. Talvez seja reduzir a quantidade, talvez seja tomar mais fraco, talvez seja trocar por descafeinado, talvez seja evitar em jejum. O melhor café é aquele que dá prazer sem cobrar um preço depois. Então, café amargo depois dos 60 pode aumentar a pressão em algumas pessoas sensíveis, mas também pode fazer parte de uma rotina saudável para outras, quando usado com moderação, sem açúcar e no horário certo. Ele não é vilão absoluto, nem remédio milagroso. É uma bebida que precisa respeitar o seu corpo. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que toma café todos os dias e precisa entender melhor esse assunto. Deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Você toma café amargo ou com açúcar? Eu sou o Dr. André Tavares. Cuide da sua pressão, do seu sono e do seu coração todos os dias.